A luz caiu quarteirão por quarteirão num bairro de Huancayo, um pouco depois das 9 da noite. Era sábado, dia 18 de julho de 2026. As pessoas ficaram na rua, no frio da serra, olhando para os prédios como quem olha para algo que não confia mais do mesmo jeito que confiava uma hora antes. Vem comigo até esse vale, no meio dos Andes peruanos, porque o chão que tremeu ali fica a centenas de quilômetros do vulcão ativo mais próximo. E é exatamente esse detalhe que faz desse terremoto uma aula e tanto sobre como uma cordilheira vulcânica realmente funciona por baixo dos panos. Vamos primeiro entender onde a gente está. Huancayo fica a mais de 3.200 metros de altitude, no vale do rio Mantaro, cercada de montanhas por todos os lados, no coração dos Andes centrais do Peru. O terremoto que sacudiu essa região no sábado teve magnitude estimada entre 5,1 e 5,5, dependendo de qual rede sísmica mediu, numa profundidade rasa entre 10 e 24 quilômetros. Para você ter uma ideia de distância, o vulcão ativo mais próximo desse vale, o Ubinas, monitorado de perto pelos vulcanólogos peruanos por sua atividade recorrente, fica a mais de 600 quilômetros dali, lá no sul do país, perto de Arequipa. Ou seja, entre o epicentro desse terremoto e a cratera do vulcão ativo mais próximo, cabe uma distância parecida com a que separa duas capitais de países vizinhos. Esse terremoto não tem vulcão nenhum por perto. E ainda assim, ele nasceu do mesmíssimo motor geológico que constrói e alimenta cada vulcão ativo do Peru. Segurar essa contradição na cabeça, terremoto sem vulcão perto, mas do mesmo sistema vulcânico, é o fio que vai guiar essa caminhada. Agora caminha comigo um pouco mais longe no mapa, porque para entender esse terremoto, primeiro você precisa enxergar o Peru inteiro como uma máquina só, não como pontos separados e sem relação uns com os outros. Na costa peruana, a placa oceânica de Nazca mergulha por baixo da placa continental sul-americana, descendo cada vez mais fundo o continente adentro, centímetro por centímetro, ano após ano. Lá pelos 100 a 150 quilômetros de profundidade, essa placa que está afundando esquenta o suficiente para derreter parte da rocha ao seu redor. Esse magma, mais leve que a rocha sólida em volta, sobe devagar até a superfície. E é isso que forma a fileira de vulcões ativos que corre pelo sul do Peru. Ubinas, Sabancaya e outros nomes que os vulcanólogos monitoram de perto. Os geólogos chamam essa fileira de arco vulcânico. Repara numa coisa, porém, a placa que está mergulhando não empurra só embaixo do arco vulcânico. Ela empurra o continente inteiro na frente e atrás dessa linha de vulcões por centenas de quilômetros. A faixa de montanhas que fica atrás do arco vulcânico, mais para dentro do continente, longe do litoral, os geólogos chamam de retroarco. E é exatamente aí, no retroarco andino, que fica o Vale do Mantaro, onde Huancayo, Chupaca e Sicaya estão. No retroarco não sobe magma até a superfície, então não nascem vulcões ali. Mas a rocha continua sendo empurrada e comprimida pela mesma colisão que alimenta o arco vulcânico lá no sul. E essa força precisa ir para algum lugar. Em vez de derreter e virar magma, a rocha do retroarco dobra, se ergue devagar ao longo de milhões de anos, empilhando montanha sobre montanha, e racha em falhas que ficam guardando tensão até, um dia, liberarem tudo de uma vez, num terremoto. Esse vale tem uma dessas rachaduras com um nome próprio, a falha de Huaytapallana, estudada por geólogos peruanos e internacionais há décadas. Em 1969, 2 terremotos já romperam trechos dela, magnitude 5,6 e depois 6,2, meses depois, deixando fendas visíveis no solo por vários quilômetros de extensão. Pesquisas publicadas nas décadas seguintes mapearam os hipocentros dessa falha a menos de 10 quilômetros de profundidade e identificaram um trecho específico que nunca se rompeu naquela sequência de 1969
1969, uma lacuna que segue sendo monitorada até hoje. Repara que essa falha ela faz parte de um conjunto bem maior. Ao longo de todo o retroarco andino, do Equador até a Argentina, existem estruturas parecidas. Rochas dobradas, empilhadas, cortadas por falhas que raramente aparecem no noticiário, porque não tem cratera, não soltam fumaça, não tem nome que o público reconheça. A cordilheira inteira, vista de cima, se parece com um acordeão gigante sendo comprimido devagar há milhões de anos. E a falha de Huaytapallana é só uma das dobras desse acordeão que ainda está ativa, ainda se ajustando. Essa mesma engrenagem de retroarco ainda ativa que voltou a se mexer no sábado passado. Não é uma peça solta, isolada, sem relação com o resto da cordilheira. É a mesma máquina que constrói o arco vulcânico no sul, só que trabalhando numa parte diferente do sistema, numa velocidade tão lenta que normalmente passa despercebida entre um terremoto e outro, às vezes por décadas inteiras. Então, quando alguém pergunta por que teve terremoto num lugar sem vulcão nenhum por perto, a resposta não é porque não tem nada a ver com vulcão. É o oposto, é porque tudo isso é a mesma cordilheira vulcânica, só que numa parte dela, onde a força da colisão vira dobra e fratura de rocha, em vez de virar magma subindo até a superfície. Juntando tudo, por volta das 9h24 da noite de sábado, dia 18 de julho de 2026, uma falha do retroarco andino, dentro do Vale do Mantaro, liberou uma tensão que vinha se acumulando havia décadas, sem nenhum vulcão envolvido diretamente no processo de ruptura em si. O Instituto Geofísico do Peru mediu magnitude 5,1 a 24 km de profundidade, epicentro 7 km ao sul de Chupaca. O Serviço Geológico dos Estados Unidos mediu magnitude 5,5 a 10 km de profundidade, perto de Sicaia. Uma ruptura rasa, cortical, do lado de dentro do continente, no retroarco, e ainda assim produto direto do mesmíssimo sistema de subducção que constrói e alimenta o arco vulcânico ativo do sul do país. E por trás desses números, teve gente na rua outra vez. Todas as fontes desse vídeo, dados do IGP, do USGS e da pesquisa publicada sobre a falha de Huaytapallana, estão linkadas na descrição para quem quiser se aprofundar.